O IBGE e a Fiocruz são instituições irmãs, mais do que parceiras. Enfim, compartilhamos durante um bom tempo a carreira de ciência e tecnologia, até nos separarmos cada um nas suas carreiras. E temos uma relação muito estreita. Enfim, há pouco tempo, em abril, estivemos juntos na CEPAL, assinando um acordo de cooperação internacional para a implantação da Agenda 2030. A Fiocruz tem uma verdadeira dependência, como tantas outras instituições que produzem ciência nesse país, das informações do IBGE, e assim, nesse sentido, nós nos somamos aí, como o Eduardo falou, aquele rol de instituições que tem profundo respeito pelo trabalho do IBGE. Só para dar um exemplo, quer dizer, nessa semana que passou, a Fiocruz publicou um importante estudo sobre, com a projeção do impacto na mortalidade infantil em função do ajuste fiscal, né? Ou seja, projetando até 2030 mais de 20 mil mortes de crianças e mais de 124 mil internações por causas evitáveis, em decorrência justamente da política de austeridade que vem sendo implantada por um governo que não foi eleito. E essa pesquisa foi produzida com muitas informações, obviamente, geradas pelo IBGE. Então, apenas um exemplo do quanto é importante para instituições, seja no caso de vocês que produzem dados oficiais, quanto da Fiocruz, assim como da UFRJ, que a partir dessas informações produzem estudos e análises, realmente é uma questão central para todos nós. E quero também, por último, me somar aqui às palavras do Eduardo, no que diz respeito à importância do estreitamento das relações entre as instituições públicas num momento de ruptura democrática no país, como a gente vive, né? A UFRJ e a Fiocruz, em particular, têm assim, dedicado um tempo importante à construção de relações, porque a união dessas instituições, nesse momento, tem o potencial de fazer muita diferença, principalmente por serem instituições públicas muito respeitadas, como é o caso da UFRJ, o caso do IBGE, o caso da própria Fiocruz, porque num contexto onde o projeto é a destruição do serviço público e imputam a nós, servidores públicos, tudo o que há de ruim, né? Enfim, virou convenção, nós somos agora os privilegiados, os corruptos, né, e os ineficientes. É mais ou menos assim que tentam caracterizar as instituições. Então, instituições que têm peso que têm, como é o IBGE, como a UFRJ, a Fiocruz, é muito importante estarem juntas e atuando aí para enfrentar a situação que nós estamos vivendo. Bom, o pedido que me foi feito foi de que falasse rapidamente para vocês, eu vou tentar ser breve, sobre o modelo de gestão democrática e participativa da Fiocruz. Então, eu vou focar mais nesse componente interno do modo de funcionamento desse modelo de gestão, que em 2018 completa 30 anos. Ou seja, é uma experiência consolidada, com altos e baixos. Eu vou contar um pouco sobre ela para vocês, mas meu principal objetivo é caracterizar qual foi o arranjo institucional que a Fiocruz criou para possibilitar uma gestão democrática e participativa. A minha perspectiva aqui é a seguinte, é a perspectiva de que democratizar as instituições é fortalecer a democracia no país, ok? E, em particular, no âmbito das instituições públicas, eu creio que esse exercício de inclusão e de fortalecimento do debate e de fortalecimento da democracia deliberativa, onde haja o máximo possível de envolvimento dos todos nas decisões que são tomadas, é fundamental. Eu quero começar, antes de falar para vocês qual é o arranjo institucional que a gente criou já há 30 anos para a operação dessa forma de gestão, eu quero falar dos determinantes, alguns elementos que levaram a essa construção, porque eles são muito importantes para evitar alguns riscos que eu também quero faço questão de destacar para vocês ao final, né? A construção do modelo de gestão democrática da Fiocruz, ele não nasce de um movimento interno corporativo dos trabalhadores da Fiocruz, ele nasce de um movimento pela democratização da saúde. Esse é um aspecto central
que eu vou demarcar um pouquinho mais adiante, certo? Um movimento que se inicia aproximadamente na década de 70, que se convencionou chamar o Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, que propugnava um novo modelo de saúde, ou seja, a partir de uma compreensão de que a saúde não é pura e simplesmente a ausência de doença, ela é fruto de um conjunto de determinantes sociais, como a moradia, como o trabalho, como o emprego, como a renda, e que, em consequência disso, haveria a necessidade de repensar todo o arranjo de organização do sistema de saúde brasileiro. E, principalmente, pela ideia de que havia a necessidade de democratizar a saúde enquanto um direito de todos, enquanto um direito de cidadania. Ou seja, que a saúde é um direito inalienável e não deveria se manter, como tínhamos até anteriormente à Constituição de 1988, um sistema excludente, onde aqueles que tinham carteira assinada eram atendidos pelo sistema da Previdência Social e os demais eram relegados ao atendimento indigente, digamos assim, porque não tinham o direito propriamente dito. O direito à saúde, o direito ao acesso ao sistema de saúde era dado pela condição da carteira de trabalho. Vocês imaginem um ambiente hoje como o Brasil, onde provavelmente metade da força de trabalho não tem carteira assinada. Qual seria a resultante, né? A resultante desse esforço todo foi a construção do Sistema Único de Saúde, que, infelizmente, do ponto de vista da sua plenitude, tem enfrentado grandes constrangimentos, assim como todas as áreas, como a educação, né? O financiamento do sistema de saúde brasileiro é totalmente inverso, quer dizer, o Brasil é o único país com sistema de saúde universal, onde a saúde é um direito de todos, mas o financiamento privado é superior ao financiamento público. Se você pegar qualquer país com sistemas universais, Inglaterra, Canadá, Cuba, qualquer um, o financiamento público é preponderante frente ao financiamento privado. No Brasil, não. No Brasil, o dispêndio privado é superior ao dispêndio público. E isso, obviamente, gera grandes constrangimentos à implantação de um sistema de saúde universal. Ainda assim, o Brasil conseguiu grandes feitos. Temos o maior programa nacional de imunização do mundo, temos o maior programa de transplante do mundo, temos várias experiências de ponta e reconhecidas internacionalmente, como é o enfrentamento do HIV/AIDS. É o país que, em primeiro lugar no mundo, forneceu gratuitamente os antirretrovirais, enfim, então, ainda assim conseguimos. Mas a ideia que eu queria destacar aqui é de que a reforma sanitária brasileira, que teve na Fiocruz uma grande liderança, nasceu com um lema. E o lema era saúde é democracia, democracia é saúde. Esse era o lema na década de 80, quando nas discussões da Constituição de 88. E essa foi um dos elementos centrais para trazer para dentro da Fiocruz a ideia de uma gestão democrática e participativa. Além disso, tem um outro evento muito importante, quer dizer, a Fiocruz foi muito fortemente impactada durante a ditadura militar. Não sei se todos vocês conhecem, mas existe um evento histórico que é o massacre de Manguinhos, entrou para a história com esse nome, quando 10 cientistas do nosso Instituto Oswaldo Cruz, nem todos eles militantes, até para vocês terem uma ideia, parte sim, parte não, teve seus direitos políticos cassados em 1970 e só puderam retornar às suas atividades como trabalhadores da Fiocruz em 1986. Quando da anistia. Então, a Fiocruz é muito marcada por esse episódio e também pelo certo definhamento que sofreu durante esse período. Quer dizer, na década de 70, há registro histórico de jornal da época do JB, onde se dizia assim, Fiocruz, um cadáver insepulto na Avenida Brasil. Porque realmente a ciência brasileira, não é à toa que hoje isso volta, quer dizer, os cortes no Ministério de Ciência e Tecnologia chegaram a 44%, o orçamento que o Ministério hoje tem é inferior ao que tinha há 10 anos atrás, então nós fomos também muito impactados por isso, só conseguimos sobreviver porque o governo militar não conseguiu esconder a epidemia de meningite que assolou o país na década de 80 e foi obrigada a investir na Fiocruz porque não tinha, na verdade, capacidade em lugar nenhum de fazer o enfrentamento da epidemia sem a produção de vacina local. Assim como não haveria hoje no mundo, não é no Brasil, no mundo, possibilidade de enfrentar a epidemia de febre amarela se não existisse a Fundação Oswaldo Cruz. Porque não há capacidade produtiva de vacinas no mundo sem a Fiocruz. Então, esse conjunto de eventos marcou muito a trajetória da instituição e no bojo da reforma sanitária brasileira, uma figura
célebre, né, nosso patrono, um dos nossos patronos, o Sérgio Arouca, então presidente da Fiocruz em 1988, decidiu instituir um novo modelo de gestão democratizando a instituição. E o que foi que ele inventou em primeiro lugar? Ele, em primeiro lugar, convocou o que até hoje se chama Congresso Interno da Fiocruz, né? Depois eu vou falar como é que ele se institucionalizou. O Congresso Interno foi o que a Fiocruz chamou, à época havia a discussão da Constituinte, a Fiocruz, para não usar o mesmo nome, chamou de Instituinte. Então, o primeiro Congresso Interno foi o congresso que modelou toda a forma de funcionamento da Fundação Oswaldo Cruz, né? E ela instituiu os principais componentes desse modelo de gestão democrática. Quais são? E a partir daí, e falo isso, não estou dizendo assim no sentido de que a Fiocruz é um modelo para ser aplicado em todo lugar. Eu estava até conversando com a colega ali, quer dizer, cada instituição pode encontrar os seus arranjos, né? O modelo da Fiocruz, na minha avaliação, tem vários problemas, que se houver tempo depois eu falo para vocês. Mas para não perder muito tempo e poder caracterizar esse conjunto, né? Então, o primeiro arranjo não é, do ponto de vista da democratização da Fiocruz, o próprio Congresso Interno da Fiocruz. Porque este congresso, ele conta estatutariamente, ou seja, a partir de um decreto. Aliás, queria só fazer uma breve esclarecimento aqui. A Fiocruz funcionou dessa maneira, mesmo sem ter reconhecimento formal das suas regras, que só foi obtido em 2003 com o governo Lula. Desde 1988 até 2003, a Fiocruz adotou essa forma de funcionamento, mas só teve o seu reconhecimento formal com um decreto assinado pelo presidente Lula em 2003. Ao longo desse período, nós tivemos um problema, não à toa, com Fernando Collor, que foi a não aceitação do nome indicado eleito pela instituição. Então, houve uma negociação com o governo para que pudesse ser uma outra pessoa, embora não a eleita, mas alguém que tivesse a participação também da Fiocruz. E agora, mais recentemente, também, quando nós tivemos uma grave crise, contamos com o apoio de várias instituições, inclusive de vocês aqui, da UFRJ, no apoio à nomeação da primeira colocada nas eleições, que foi a doutora Anísia, e não da segunda colocada, como o governo pretendia. Mas, então, eu dizia que o primeiro arranjo que a Fiocruz tem é o Conselho Superior, certo? E como é formado o Conselho Superior? O Conselho Superior é formado por membros da sociedade civil, externo à Fiocruz, certo? Com representação de diversos segmentos, desde movimentos sociais, enfim, de caráter nacional, né? Envolvendo também representações de outras instituições, a própria UFRJ tem representação lá, representação da indústria, porque nós temos um diálogo importante nesse segmento. Então, é um conjunto de atores, é um conselho, são 20 e tantas pessoas, de atores externos à Fiocruz e que têm responsabilidades estatutárias. Inclusive, tem o poder de destituir o presidente em caso, ou indicar, na verdade, a destituição da presidente da Fiocruz em caso de não cumprimento do conjunto de elementos que estão colocados ali. Qual é a função do Conselho Superior? A função principal do Conselho Superior não é essa. A função principal é servir como um canal de tradução das demandas da sociedade para a Fiocruz. Essa é a função central, né? Uma vez que e não é a única, mas instituidamente é um canal que tem obrigações de se reunir regularmente, que aprova o plano anual da Fiocruz, que aprova os seus relatórios. Então, o Conselho Superior é fundamental. E depois eu vou falar um pouquinho mais, bem breve, sobre isso. Então, em segundo lugar, o Congresso Interno. O Congresso Interno também tem a obrigação estatutária de se reunir a cada 4 anos. Cada vez que um presidente é eleito, ele tem a obrigação estatutária de, dentro do primeiro ano do seu mandato, convocar um Congresso Interno. Como funciona o Congresso Interno? Ele funciona, na verdade, como um espaço que reúne aproximadamente 400 pessoas que são eleitas em cada um dos nossos institutos, certo? Então, nós temos 17 unidades técnico-científicas, tantas outras técnico-administrativas. A cada 4 anos, o presidente convoca esse congresso, e esse Congresso Interno tem o objetivo de aprovar o plano quadrienal da Fiocruz, aprovar as diretrizes
para o período. Nesse último congresso, nós aprovamos 11 teses, que depois eu vou indicar onde vocês podem procurar se quiserem ter o conhecimento sobre isso, certo? E a partir destas 11 teses, então, a presidência da Fiocruz organiza o seu modo de funcionamento durante aqueles 4 anos, certo? É óbvio que tudo isso já tem uma base, porque a própria eleição da presidência da Fiocruz traz previamente um elemento de disputa de programa, né? Então, quando há eleição, há programas. Obviamente, o programa eleito acaba sendo a base da discussão congressual, mas ela serve como um aspecto muito importante, porque algo que a Fiocruz conseguiu fazer ao longo desse período todo foi viver processos democráticos sem rompimento institucional. Sempre houve um grande senso de atuação conjunta, de unidade conjunta, mesmo havendo disputas internas. E o Congresso cumpre esse papel muito importante, porque após o período eleitoral, reúne-se novamente todas as forças políticas e faz-se, então, a discussão aprovando o plano quadrienal da Fiocruz, aprovando as diretrizes para os próximos 4 anos, certo? O Congresso não é só um evento em si, isso é o mais interessante da Fiocruz, valeria até a pena acompanhar, porque, na verdade, ele implica, por exemplo, nós fomos fazer o Congresso último em dezembro de 2017, né, e nós ficamos 1 ano discutindo, porque existem pré-congressos em cada instituto, a presidência organiza um documento base de referência sempre, né, porque é o órgão que foi eleito e que tem, portanto, a delegação para dirigir a instituição, né, não é tudo consulta, a presidência eleita, ela dirige a instituição, ela prepara um documento de referência que submete ao debate em todas as unidades. Então, o Congresso não se limita a 400 delegados que se reúnem em determinado momento para votar, digamos assim, o seu plano quadrienal. Ele envolve toda a instituição ao longo do período, na medida em que em cada instituto é instituído esse tipo de movimentação. Então, Conselho Superior, Congresso Interno, e o Conselho Deliberativo da Fiocruz é o terceiro arranjo. O Conselho Deliberativo aí ele tem uma função mais cotidiana, ele se reúne a cada mês e meio aproximadamente, e ainda extraordinariamente, e ele tem a função de tomar as decisões que impliquem o funcionamento cotidiano, no que diz respeito a todas as questões, aprovação orçamentária, recursos humanos, distribuição de vaga de concurso, aprovação de programas que vão ser implantados, enfim, uma série de ações que o Conselho Deliberativo da Fiocruz decide. Quem é o Conselho Deliberativo da Fiocruz? Ele é formado por todos os dirigentes, certo? E o presidente do sindicato. Então, o presidente do sindicato tem assento nesse conselho, né? E ele tem uma característica muito interessante, porque, embora todos lá tenham direito à voz, apenas os eleitos têm direito a voto, né? Então, por exemplo, a presidência é formada pela presidente, mais 5 vice-presidências, mais 5 unidades técnico-administrativas. Eu coordeno uma dessas unidades, eu coordeno a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, eu, portanto, não sou eleito, eu sou uma indicação da presidente, né? Então, apesar desse corpo todo presente no CD, só vale um voto, que é o voto da presidência, tá? Que é o voto da presidente, né? Todos os demais, apenas os dirigentes que são eleitos podem votar. Agora, o que mais chama a atenção na Fiocruz é, por exemplo, esse ano eu fiz, para outra questão que está em discussão agora na segunda-feira, as votações no Conselho Deliberativo da Fiocruz, todas as decisões se deram por consenso. Porque também, não estou dizendo que o consenso a divergência é mais importante, inclusive, certo? Mas, assim, os encaminhamentos têm sido dados por consenso. Por quê? Porque uma clareza que a Fiocruz teve ao longo desse período foi que há a necessidade de uma grande unidade interna para enfrentar o que está aí, né? Então, a gente tem sido muito zelosos, assim, muito cuidadosos. Bom, queria, assim, esse é mais ou menos o arranjo, eu falei rapidamente, depois, se vocês tiverem dúvida, a gente pode conversar mais. Eu queria falar só uma última coisa, né? Quer dizer, que esse avanço, digamos assim, para uma prática de gestão de democracia deliberativa, ou democracia participativa, com os vários nomes que podem se dar, ele tem um custo de transação maior, né? As decisões são mais demoradas, mas o grau de legitimidade em torno das decisões que são tomadas são
são mais importantes, né? Porque é uma justificação que é dada quando você toma a decisão com os outros, na verdade. O que se criou na Fiocruz foram assim, arranjos de haver interseções em alguns conjuntos de tomadas de decisões com uma ampla participação maior, né? E isso é muito salutar, porque isso politiza a instituição, né? Isso gera unidade, gera legitimidade para as decisões que são tomadas, e é óbvio que nós temos muitos conflitos, enfim, nós temos muitas dificuldades para fazer operar esse modelo. Muitas vezes ele é muito difícil, porque se você tem, por exemplo, um número X de unidades com diretores eleitos não alinhados à direção da instituição como um todo, isso gera a necessidade de concertações muito grandes. Mas a Fiocruz conseguiu promover isso, né? E por que conseguiu? E aí eu falo, porque o vetor que determinou a sua democratização não foi interno, não foi o corporativismo interior, mas sim o profundo compromisso com a democratização do país e fazer cumprir uma missão que é levar ciência, tecnologia e saúde à população brasileira. Isso é, na verdade, o que permite esse amálgama que a Fiocruz viveu. Por fim, quero só terminar com uma citação aqui do Haus, que diz o seguinte, né, que ao trocarmos opiniões uns com os outros, questionamos a nossa parcialidade e ampliamos as nossas perspectivas. Eu acho que é isso um pouco que a gente vive nesse conjunto de colegiados na Fiocruz, que é tomar decisões a partir do ponto de vista de todos os outros. Um abraço.